Olá pessoal, dando continuidade então ao estudo dos circuitos, vamos revisar rapidamente o que nós vimos na última aula. Então nós vimos o conceito de força eletromotriz, que é basicamente uma forma de fornecer energia a um dado circuito. Essa força eletromotriz, ou bateria, ela pode fornecer uma certa potência, ou seja, que é uma certa quantidade de energia por tempo, e ela é dada pela corrente que essa bateria proporciona ao circuito, multiplicado pela sua força eletromotriz. Vimos também uma das formas da lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, que fala basicamente que a soma algébrica das diferenças de potencial ao percorrer um circuito, elas somam iguais a zero. Vimos que existem algumas regrinhas quando nós, percorrendo um circuito, encontramos ou uma fonte, uma bateria, ou um resistor, ou seja, quando nós percorremos o circuito e atravessamos uma bateria no mesmo sentido da força eletromotriz, eu tenho um acréscimo de potencial, e quando é um resistor eu tenho uma diminuição do potencial, e quando é a direção contrária eu tenho a situação inversa. Okay? Vimos também que nós podemos ter vários resistores em série, e a resistência equivalente de vários resistores em série é simplesmente a soma de todas as resistências. Vimos que uma fonte real ela fornece uma quantidade um certo valor de diferença de potencial que é um pouco menor que a sua força eletromotriz, isso por causa de sua resistência interna. E vimos também o conceito de aterramento, no qual nós definimos um potencial igual a zero. Okay? Num determinado ponto do circuito. Agora nós vamos estudar o que acontece quando nós temos mais de uma malha. Né? Então nós já conhecemos a lei de Kirchhoff e vamos estudar um circuito como esse aqui. Então aqui nós temos um circuito que tem duas baterias, o E1 e o E2, com duas resistências internas e quatro resistências distribuídas ao longo desse circuito. Bem, esse circuito é um circuito que tem três malhas. Vamos ver quais são. A primeira é essa malha 1, que é a malha da esquerda. Ela é a malha que começa em A, B, E, F e volta em A. Então essa é a primeira malha que nós temos nesse circuito. A segunda malha é essa malha da direita, que ela começa em B, percorre o circuito e volta também ao ponto B. Ok? E nós temos uma terceira malha, que é a malha externa, que parte do ponto A e percorre o circuito somente pela sua parte externa. Ou seja, nós temos A, C, D, F, A. Então esse é um circuito que tem três malhas. Ok? E ele tem também dois pontos importantes que são chamados nós. Eu tenho um ponto B, que é o nó B, e o nó E. Esses dois nós é o que de fato fazem a divisão do nosso circuito em mais de uma malha. E para eles, nós temos uma lei específica de Kirchhoff, que é chamada lei dos nós. Ou seja, a lei basicamente nos diz o seguinte, que a soma algébrica das correntes que chegam em um nó, ela é sempre igual a zero. Ok? Então, a partir dessa lei dos nós, nós podemos ver, por exemplo, no ponto B, ou no nó B, nós temos uma relação como essa de cá. Né? Aqui, nós temos a corrente I3, que é essa corrente que está entrando no nó B. E nós temos duas correntes saindo, que é a 1 e a 2. E no ponto E, nós temos a corrente I2 entrando, a I1 entrando e a I3 saindo. Então nós temos essa relação aqui. Esse sentido da corrente, portanto, o seu sinal com relação ao nó, é só uma questão de convenção. Né? Nós vamos ver num exemplozinho mais daqui a pouco, que quando você determina um sentido de uma corrente e faz todos os cálculos e obtém um sinal contrário ao sinal que você deu, significa que ela tem uma direção contrária àquela que você especificou. Okay? Então vamos resolver, para esse circuito aqui, um probleminha específico. Então, nós temos então essas forças. Nós temos essas forças eletromotrizes que foram dadas. Ok?
ok? Nós temos essas forças eletromotrizes que foram dadas e foram dados certos valores de resistência, e o problema nos pede para calcular quais são as correntes que percorrem esse circuito. Então, o primeiro passo é escolher arbitrariamente o sentido das correntes em cada resistor. Como eu falei, né, essa escolha ela é arbitrária. Né? Depois que vocês fizerem as contas, se aparecer um sinal menos na frente de uma corrente, significa que o valor, que a direção que você escolheu para ela é o contrário, ok? Então, nesse caso, né, a corrente I1 está para cá, ela vem, percorre, vem por aqui, aí a I2 está para cá e a I3 está nesse sentido aqui. Okay? Então, esse é o primeiro passo para se calcular os parâmetros de um circuito de mais de uma malha. O segundo passo é observar que nós temos, já que nós temos 3 correntes, nós precisamos, então, e nós temos que achar essas correntes, nós temos 3 incógnitas. Então, nós precisamos de 3 equações para que a gente possa achar o valor dessas correntes. O terceiro passo, né, é escolher um nó e usar a lei dos nós, que vai nos dar a primeira equação. Tanto faz você escolher o nó B ou o nó E. Né? Tanto faz, porque a equação dos dois ela tem que ser idêntica, por causa da conservação das correntes. Né? Então nós temos, vamos escolher o nó B, e para ele eu tenho essa equaçãozinha aqui. Então essa é a primeira das 3 equações que eu preciso para calcular os parâmetros desse circuito. O quarto passo é escolher 2 malhas, podem ser 2 malhas quaisquer. Nós sabemos que esse é um circuito que tem 3 malhas, mas vocês podem escolher 2 quaisquer e montar as outras 2 equações que faltam. Então vamos escolher, por exemplo, a primeira malha, né, que é essa malha aqui da esquerda. Então eu vou percorrer no sentido horário, né, essa malha, e voltar no ponto A, partindo do ponto A. Então eu começo em VA, eu atravesso esse resistor 1 no sentido contrário da corrente, então eu tenho um acréscimo de potencial, chego ao ponto B. No ponto B, do ponto B, eu percorro e atravesso o resistor R3 no sentido da corrente I2, então eu tenho uma queda de potencial, chego ao ponto E. Do ponto E, eu chego ao ponto F atravessando a resistência R2 no sentido contrário ao da corrente, então eu tenho um acréscimo de potencial. Do ponto F, eu vou atravessar a bateria E1, então eu vou atravessar no sentido contrário à sua força eletromotriz, então eu vou ter um decréscimo de potencial, e atravessar o resistor R1, que é o resistor interno da bateria, no sentido contrário ao da corrente, então eu vou ter novamente um acréscimo de potencial. E aí chego no meu potencial VA. É isso que a malha 1 nos fornece. A outra malha, por exemplo, a malha 2, né, fazendo então uma estratégia semelhante, eu chego a essa relação aqui, ok? Então eu já tenho as minhas 3 equações e as 3 incógnitas. Agora é só jogar os valores para essas equações, né? E eu tenho esse sisteminha de equações aqui que pode ser resolvido para calcular o valor das correntes. Então eu tenho a corrente I1, I2 e 3, que são esses valores aqui. Notem que todas elas têm valor positivo, né? O cálculo nos deu valor positivo. Isso significa que as correntes elas estão nos sentidos corretos delas, ok? Esse é um exemplozinho muito simples, mas que mostra uma aplicação do circuito de 2 malhas, né? de mais de 2 malhas, mais de uma malha. Bem, quando eu tenho resistores em paralelo, né, eu posso querer, né, como a gente fez com os resistores em série, achar um circuito que tenha somente um resistor, que seja um resistor equivalente a alguma combinação desses 3 resistores. O que é que nós temos em comum em relação a esse circuito e esse circuito? Notem que todos os 3 resistores aqui, eles estão ligados aos mesmos polos da nossa bateria. A mesma coisa acontece com esse resistor equivalente. Então, quando nós temos resistores em paralelo, eles estão sempre submetidos à mesma diferença de potencial. Esse é o gancho que a gente precisa para poder calcular a resistência equivalente desses três resistores. Então, né, nós sabemos que quando a corrente chega em cada um desses nós aqui, há uma divisão, então para cada resistor eu tenho uma corrente diferente, que é dada por essa equação aqui. Ok? Esse V é a diferença de potencial a qual eles estão submetidos,
que nesse caso em particular é só a força eletromotriz da bateria, pois ela não tem uma resistência interna. Ok? De mesma forma, nós podemos, né, fazer a mesma coisa para esse circuitinho com a resistência equivalente. Agora, né, supondo que uma corrente I passe lá, ele está submetido à mesma diferença de potencial desses de cá, e aqui eu tenho a minha resistência equivalente. Agora, existe uma relação entre essa corrente e essas três correntes. E a relação é que ela é a soma das três. Não é? Necessariamente, ela precisa ser a soma das três, pois há a conservação da carga. Então, juntando todas essas expressões, nós percebemos que a resistência equivalente ela é dada por essa expressão aqui. Ok? Ela pode ser generalizada para um número arbitrário de resistências, então nós temos uma generalização para um número arbitrário de resistências em paralelo. Ok? Bom, para a gente aplicar essa ideia, vamos resolver, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Né? Eu gostaria de achar uma resistência equivalente para esse circuito que foi dado aqui. Ok? Foram dados alguns valores da diferença de potencial, alguns resistores, né, o valor de alguns resistores, e esse desenho desse circuito. Bem, a princípio, olhando para esse circuito, não parece muito óbvio que quais são as resistências que estão em série e quais são as que estão em paralelo. Né? Bom, para isso a gente tem que observar o que define resistências em paralelo. E o que define resistências em paralelo é que elas têm que estar submetidas à mesma diferença de potencial para que a gente possa achar uma resistência equivalente. Ok? Nesse caso, eu tenho aqui dois pontos especiais desse circuito. Eu tenho esse nozinho aqui em cima e esse nozinho aqui embaixo. Se a gente analisar com cuidado, a gente vai perceber que os resistores R2, R3 e R4, eles estão entre os seus polos com a mesma diferença de potencial. Então nós podemos dizer que esses três resistores eles estão ligados em paralelo. Né? Isso fica mais fácil se a gente redesenhar esse circuito dessa forma aqui. Notem que aqui nesse circuito eu coloquei então essas três resistências R2, R3, R4 em paralelo e identifiquei aqui esses dois pontinhos, né, que são esses dois nós aqui, que definem o mesmo potencial para essas três resistências aqui. Okay? Agora que nós temos esse desenho, fica muito fácil usar a fórmula para resistências em paralelo. Né? Então nós podemos substituir essas três resistências por uma só resistência, né, usando essa fórmula para o cálculo dessas três resistências. Eu chamei essa resistência de R234, e o cálculo é um cálculo muito simples, que dá esse valor aqui. Com isso a gente consegue simplificar esse circuito, e agora a gente vai precisar calcular esse circuito aqui, no qual nós temos duas resistências que estão ligadas em série, cuja soma nos dá a sua resistência equivalente. Ok? Então, usando a fórmula das resistências em série, nós vimos que a resistência equivalente desse circuito é dada por esse valor aqui. Ok? Bem, agora, para fechar, então, essa parte do tema circuitos, vamos estudar aqui o que significa um multímetro. O multímetro é um dispositivo que a gente usa para fazer diversas medidas em um circuito. Né? Duas medidas que a gente faz do multímetro são as medidas de corrente, né, que é feita a partir de uma função amperímetro do voltímetro. Né? Então, quando a gente tem um multímetro e coloca esse multímetro na função amperímetro, nós vamos estar medindo a corrente que passa no circuito. Um amperímetro, para que ele possa medir a corrente, é necessário que a corrente passe por ele. Então, necessariamente, ele tem que estar ligado em série no circuito e necessariamente ele tem que ter uma resistência muito baixa. Ok? Então, um amperímetro está sempre ligado em série em um dado circuito. Uma outra função do multímetro é quando a gente vai medir uma diferença de potencial. Né? Então, ele vai estar ligado em dois pontos do circuito, nos quais você quer medir uma diferença de potencial, e ele necessariamente tem que estar ligado em paralelo a esse circuito. E para que ele possa estar ligado em paralelo e que não haja interferência nesse circuito, necessariamente
o voltímetro ele tem que ter uma resistência interna muito grande. Ou seja, a corrente ela não pode chegar nesse nozinho D aqui e dividir um ramo para cá, porque senão vai haver uma interferência na medida da diferença de potencial, por exemplo, nesse resistor aqui. Ok? Bom, pessoal, eu acho que na aula de hoje está bom. Né? Na próxima eu vou falar um pouquinho mais de circuitos, vou falar agora de um circuito muito importante, que é o circuito que liga dois elementos, que são os resistores e os capacitores. E aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais no estudo de circuitos, ok? Então é isso aí, pessoal. Até mais.